Oi, gente, tudo bem? Falando aqui rapidamente sobre a questão da política nas subculturas, a pergunta se algumas subculturas são políticas e outras não é extremamente ingênua. Por quê? Porque coloca a questão de política num nível muito superficial, tá? As próprias subculturas, a sua estrutura, são políticas e podem ser políticas de várias formas. Quando a gente fala de política, a gente tem que pensar nos termos de micropolítica e macropolítica, como nos ensinaram os pensadores como Michel Foucault e Pierre Bourdieu, certo? Eles são importantes para pensar o que a gente pensa como subcultura. Inclusive o termo capital subcultural é inspirado no termo capital cultural do Pierre Bourdieu, certo? Então, quando a gente fala de micropolítica, o que é micropolítica? São as relações pessoais e humanas no nível mais prático e real. Vou dar um exemplo grosseiro. Por exemplo, macropoliticamente, o Brasil passou de colônia e de monarquia em 1880 para, em 1945, uma república pseudo-democrática, certo? Independente, certo? Eu sei que a independência foi em 1822, mas durante o Império a coisa não era bem assim, certo? Então, o que acontece? Mudou macropoliticamente? Mudou. Mas micropoliticamente, as relações humanas no interior, nas cidades, nos bairros, não mudaram muito. As relações humanas de poder não mudaram na realidade, certo? Essas são as relações micropolíticas. Por exemplo, a forma como uma pessoa é julgada pelo seu comportamento ou pelo seu vestuário ou pela sua crença numa cidade do interior não mudou nesse período. Muito pouco ou nada. Então, é preciso ter um olhar para essas relações micropolíticas que são expressas geralmente sob o manto de manifestações de julgamentos estéticos, tá? Então, quando a gente fala de subculturas, a pergunta sobre política tem que ser olhada de uma forma muito mais ampla do que um alinhamento partidário, que em última análise pode ser extremamente superficial, apenas um discurso superficial para encobrir ações que, em outro sentido, a nível micropolítico. Então, quando falamos de subculturas, temos que ter um olhar muito atento para as relações micropolíticas. Eu vou deixar aí na descrição uma indicação de autores para leitura e alguns textos, tá? Então, comece a pensar política no sentido mais amplo. Toda ação humana é política, todas as subculturas são políticas no mesmo nível que as obras de arte e os movimentos artísticos são políticos através de seus próprios termos. Uma obra só vai ser apolítica, algo que é impossível, né, no seu contexto, quando ela é retirada do seu contexto, certo? Então vamos pensar sobre isso, vejam os textos nos links que eu vou deixar aí embaixo, tá? E as indicações de leitura. Abraço e pense sobre isso.